isso no contexto da Assunção de Nossa Senhora. Não, sim, quando sim. eu coloco isso é porque muitos irmãos de outra denominação vai dizer: Deus não cede a glória dele a ninguém, porque o termo Assunção também fala da glorificação de Maria. Então, prevendo que alguém possa dizer Deus não dá glória a ninguém, eu coloquei primeiro Isaías 48:11, onde Deus diz que não cede a glória dele a ninguém, mas se reportando a ídolos, aquilo que é falso, aquilo que não é verdadeiro, e mostrando na palavra de Deus que Deus dá a glória dele àqueles que fazem a sua vontade, que esses manifestam a glória de Deus, que estes são a glória de Deus. E a eles Deus cede sim a sua glória. Sim. A eles sim Deus exalta, e também, como assim, exaltou Maria, como glorificou Maria. Só assim, pegando um gancho antes de Deus falar, até na hora da anunciação, né? O anjo fala pela boca de Deus. Ave cheia de graça, né? Deus fala pela boca do anjo. Não, eu estou colocando assim. Deus fala pela boca do anjo. Através do anjo. É. Né? Deus fala através do anjo. Uma questão coloquial, né? Deus Deus é quem diz que ela é a cheia de graça. É isso. Né? A partir desse princípio agora. Nós colocamos já antes, anteriormente em outros estudos, por que ela é cheia de graça? Primeiro, ela teve a graça de ter gerado um filho sem ter conhecido o homem, de ter sido a graça de ser a mãe do Salvador, do Filho de Deus, o esperado por Israel, a graça de poder caminhar com Jesus, de poder educar Jesus, a graça de não ter, como nós vimos em outro estudo, a questão do pecado original. Então, muitas graças o Senhor foi derramando na vida de Maria. Vamos colocar a coisa na ordem certa, então. Veja só. Por ela ser cheia de graça, é que ela foi escolhida para dar à luz o Salvador. É o primeiro ponto. E a luz ao Salvador é uma graça. Sim. Mas, quando o anjo veio, Jesus não tinha nascido. E ele disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Então o Senhor encontrou graça em você. E por isso lhe chamou para essa missão. Por quê? Para a gente não ficar parecendo assim, bom, o que encheu Maria de graça foi Maria ter dado à luz ao Salvador. Não, ali é a plenitude da graça. Ali exatamente. Daí porque, mas antes de Jesus nascer, o Magnífica, ele foi pronunciado por Maria antes de Jesus nascer. Confere? Então, nós estamos falando aqui de um dogma de fé da igreja, que é o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Só para lembrar o pessoal, o que é um dogma de fé, que a gente já falou antes, mas tem muita gente que está ouvindo o programa hoje, talvez pela primeira vez. O que é mesmo? Como nós devemos viver a nossa fé? Como um dogma de fé anunciado pela igreja? Como ele deve ser inserido na nossa vida espiritual enquanto cristão? O que é o dogma? Como nós falamos, são em geral acontecimentos que nós não temos referência nítida na palavra, mas que a tradição traz para nós, a tradição oral da igreja. Então, desde o princípio, a tradição sempre ensinou que no terminar do curso terreno de Maria, da sua vida, que ela foi assunta aos céus, que ela foi elevada aos céus. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui no lugar do ouvinte. O que é o dogma? É quando a igreja ela diz assim, isso aqui, nós estudando a tradição, estudando a escritura, temos isso como verdade, uma verdade incontestável. Nós afirmamos categoricamente que isto aconteceu. Não há dúvidas a respeito deste acontecimento. O dogma, ele é o resultado do estudo do magistério da igreja em relação a situações que não estão colocadas de forma muito transparente a olho visto pela palavra.
Mas eu vou fazer uma outra pergunta no lugar do ouvinte. Então eu, como cristão católico, eu não sei se a palavra é essa, mas eu vou dizer, obrigado a acreditar. Se eu não acreditar, se eu não tiver fé suficiente para acreditar nessa verdade de fé que é o dogma, eu vou perder a minha salvação por causa disso? Eu não colocaria perder a salvação, porque o próprio Jesus diz assim, ó, tudo que você disser contra o Pai será perdoado, tudo que disser contra o Filho será perdoado. Então Deus está disposto a perdoar todo o pecado. Não, por que eu estou perguntando isso? Com relação à obrigação de acreditar na posição que a igreja dá, temos sim. De repente você está na sua casa, você diz ao seu filho, você dá a ele uma regra. Será que ele tem pleno direito de dizer a você que ele não vai cumprir essa regra dentro da sua casa? Será que um empregado, ou eu, no meu caso, lá na portaria, no condomínio onde eu trabalho, eu posso dizer, olha, isso aqui eu faço, mas isso aqui eu não faço. Isso aqui, essa regra eu não sigo. Não posso fazer isso. Então eu acho que quando a gente adere à igreja, ao pensamento da igreja, a gente está obrigado sim a assumir tudo aquilo que a igreja nos ensina. Há sim essa obrigação. Sim, assumir. Eu acredito nessa verdade. Só que eu entendo que isso não é uma verdade muito fácil de você entender. Como é, por exemplo, a gente aprende desde criança que nós temos pecados mortais e pecados veniais. É isso? Então, os pecados veniais, a gente, quando criança, a gente aprende assim que são pecados como mais leve. Pecadinhos, né? Até porque a própria palavra vai dizer, o apóstolo João vai dizer assim, há pecados que levam à morte e pecados que não levam à morte. Pois é. O que é levar à morte? É levar à condenação, é levar ao inferno. Tem pecados que condenam você ao inferno, mas tem pecados que não vão lhe condenar ao inferno. É isso. Os veniais são esses pecados que são comuns do dia a dia, até, da gente cometer, mas que eles não têm essa... Eles podem ser perdoados na confissão comunitária. Isso, exatamente. E aqueles pecados mortais... Já precisa de uma confissão diferenciada. Diferenciada e de um tratamento mais aprofundado, né? Um acompanhamento mais aprofundado. Porque esses pecados tiram a gente da comunhão, da graça. Aí estariam inseridos aqueles 7 pecados capitais. Ou pecados contra os 10 mandamentos. É isso? Concorda comigo? Os 7 capitais? Os 7 capitais. Então, que são pecados que a Bíblia descreve e são pecados pesadíssimos, né? E que parece que nem tanto, né? A luxúria, a gula, já está tudo tão banalizado, né? Hoje o cara já faz campeonato até para ver quem morre, quem come mais até morrer. Então já está banalizado. Mas eu estou colocando isso porque o ouvinte, muitas vezes, ele é um neoconvertido. Ele está começando agora a caminhar na vida espiritual dele. E ele pode dizer assim, pô, mas isso aqui é muito difícil de acreditar. Que uma pessoa desapareceu, subiu para o céu. Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas eu acredito assim, Abdias. Eu acho que é difícil de acreditar que com Maria aconteceu. Como é que eu vou acreditar que vai acontecer comigo? No dia que o Senhor ia ressuscitar e que ele prometeu que também, onde eu estiver... Mas a pergunta... É um pouco diferente. Não, se eu não acreditar que ele pôde fazer com a mãe dele, não. Eu não vou poder acreditar que ele vai fazer comigo. Mas Edinaldo, mas a pergunta não está dentro desse... Porque o normal do ciclo do ser humano é nascer, viver e morrer. E ressuscitar para nós que somos cristãos. Você concorda? Não foi o que aconteceu com Maria. Maria não morreu. Maria foi na realidade, deixa eu terminar. Eu não lhe coloquei tudo como coloca a tradição. A tradição diz que Maria morreu, que Maria foi colocada no sepulcro, mas como foi feito com Jesus, os discípulos ao terceiro dia foram ao sepulcro e não encontraram Maria. A Igreja Católica, ela até fala nesse sentido. A Igreja Ortodoxa não ousa dizer que Maria morreu, mas chama esse episódio de dormição.
Eu li aqui. Eu Chama- estou perguntando com base no que está aqui. Chama o episódio de dormição de Certo. Maria. Como Maria apenas tivesse dormido e depois tivesse sido elevada. Há quem diga assim, ó, que os apóstolos, que Maria tinha morrido, e que os apóstolos viram quando a sua alma foi levada aos céus. E que no terceiro dia, quando eles voltaram para fazer aquele ritual, como fizeram com Jesus, com o corpo, de embalsamar, fazer aquela... Certo. Que abriram... O corpo também não estava lá. O corpo não estava lá e viram também o corpo ser elevado aos céus. Né? Então, Maria morreu, mas que também o seu corpo não viu a corrupção, como também não viu a corrupção o corpo de Cristo. Isso é o que diz a tradição oral da igreja. Sei. Maria teria morrido e ao terceiro dia, quando foram lá, ela não estava. Ela foi ressuscitada pelo Senhor e ela foi elevada aos céus. Fale. Não, porque não vai dar tempo não de Ah. A gente vai, na próxima semana, a gente vai continuar refletindo um pouco sobre essa... Não é para polemizar não, porque eu não tenho dúvida nenhuma. É só para a gente deixar bem assentado no coração das pessoas o que é a doutrina da nossa igreja pensa em relação a esse acontecimento. Porque aconteceu com Moisés também, que Moisés, o corpo sumiu. Entendeu? Então, também seria bom a gente também até falar um pouco sobre isso, né? A respeito de Guardadas Elias as e Enoque, devidas- a igreja, muito embora a escritura diga do arrebatamento deles, mas a igreja diz que não. Porque até o próprio Cristo ele diz: ninguém subiu aos céus a não ser aquele que desceu dos céus, o Filho do Homem. Então, até esse período da ascensão de Jesus, ninguém tinha subido aos céus. Agora, a partir do momento que Jesus sobe, a primeira pessoa realmente a poder estar de corpo e alma no céu é Maria. Mas aí a gente vai conversar também. Na próxima semana a gente vai conversar. São 11 horas e 53 minutos, né? O programa de Água Viva hoje está chegando no final. Não é domingo, dia 17, a gente vai falar do meio ambiente, falar sobre essas questões aqui de esclarecimento sobre Maria, sobre Moisés. Vamos conversar sobre essas coisas, dentro do que diz o catecismo.